Olá, hoje nós vamos falar sobre a função do amor exigente, qual que é a destinação, qual que é a proposta. E a minha convidada é a Cacilda Fidelis, que é voluntária do Amor Exigente há muitos anos. Seja muito bem-vinda. Obrigado, bom dia. É um prazer, uma alegria estar aqui com você. A história do Amor Exigente, Cacilda, ele começou nos Estados Unidos, veio para o Brasil na década de 80 ou antes? Década de 70. Padre Haroldo já trabalhava com dependência química nas comunidades terapêuticas e ele via que faltava alguma coisa. E indo aos Estados Unidos, ele ganhou lá o livro do Philip C. Davis, Amor Exigente, que é tough love, quer dizer, amor duro. Trouxe esse livro para o Brasil. Falou, é isso que o Brasil precisa, não adianta só tratar da dependência, a família também precisa fazer alguma coisa, precisa ser feito alguma coisa. E trazendo o livro, entregou para Mara Silvia, que na época estava muito de luto com a perda de um filho, por uma pessoa alcoolizada que bateu com ele no acidente na rodovia, e ela, muito triste, se dedicou ao Amor Exigente. E até hoje, aí ela brasileirou o programa. Hoje nós temos a Federação de Amor Exigente, porque inclui quase 900 grupos no Brasil e já na América Latina, funcionando, dando certo, procurando a melhor qualidade de vida e salvando muitas vidas. Em Uberaba, quanto tempo aproximadamente está em funcionamento? Uberaba já temos 23 anos. E você, com o seu marido, o Onofre, vocês estão desde o início? Desde o início. A gente já trabalhava em São Paulo, mudando para cá. Logo a Mara falou, leva o Amor Exigente, leva o filhinho caçula. E trouxemos, estamos aqui até hoje, como voluntários do Amor Exigente. Aqui, olha, fala que o Amor Exigente é dedicado à orientação e apoio à família e à escola, mudança comportamental, reestruturação familiar, resgatar valores éticos, morais e espirituais, prevenção e solução para a dependência química. Temos aqui vários nichos de apoio, né, que pode ser recebido no Amor Exigente. O mais forte é esse da dependência química? Sim. A prevenção e a solução para a dependência química é um programa que funciona, dá certo, salva vidas e busca a qualidade de vida, tanto da família como do dependente, porque a família fica desestruturada numa situação assim, né? Mas para isso, vamos aprender a resgatar os valores éticos, morais, espirituais e com a mudança comportamental disso aí, reestruturando a família. Também orienta a família e a escola. Nossas escolas estão precisando muito, né? Como que vocês fazem essa dinâmica? Existem palestras ou internação? Como que é? Não, são as palestras para familiares. Atendemos, temos 2 grupos em Uberaba, né? Segundas e quartas, e ali é o atendimento para a família, com toda a base do Amor Exigente. Nós temos uma literatura imensa, muito bonita. Está vendo aqui? Você trouxe alguns livros, isso, né? O que Amor é o Amor Exigente. Que é Amor Exigente. Esse foi feito... Prevenção com Amor Exigente, estou mostrando aqui antes que as pessoas que tiverem interesse, né? aconteçam. É muito importante isso aí para as famílias, que é o da crianças pequenas, da prevenção. E fica mais alerta também, né, Cacilda? Fica alerta. Corrigindo o comportamento inadequado, porque a dependência é o comportamento inadequado. Se você corrige o comportamento inadequado, não precisa chegar lá no fundo do poço. O que você traduz como comportamento inadequado? Indisciplina, desrespeito, a falta de limites. O limite é muito importante para isso aí. A violência. Todo o comportamento do adolescente que a gente vê, vai mal na escola, reclamação, brigas, relias, não obedece mais os pais, não tem autoridade nenhuma da família mais. Então, isso é um comportamento inadequado, que se você conseguir traduzir assim, tirar esse comportamento inadequado com os seus limites, os seus valores, resgatando a autoridade dos pais, ele não precisa chegar lá. Você acredita que um adolescente, hoje a adolescência vai até mais de 20 anos, por volta ali de 24 anos, a pessoa já está formada, já está quase formada na universidade também, é possível impor limite ainda? Claro, enquanto estiver dentro da minha casa, comendo bom pão, eu sou responsável por ele.
Nós falamos que a maioridade no amor exigente é quando ele caminha com as suas próprias pernas, enquanto ele estiver ali. Sobre a minha tutela, eu tenho sim responsabilidade. Não tenho culpa do comportamento dele, mas tenho responsabilidade com o comportamento dele. Caminhar com as suas próprias pernas significa que ele paga suas contas, que ele é independente financeiramente. Paga suas contas e também vive uma vida de equilíbrio, né? Uma boa vida, não adianta pagar as contas de uma forma errada, conquistando de uma forma profissionalmente, tendo socialmente, a família, né? Uma vida equilibrada. Você vê que isso está se perdendo? Muitas discussões que a gente vê, muitos diálogos, que a família perdeu aquela autoridade que tinha, por exemplo, na minha geração, com os pais, com os avós, com os tios, de pedir bênção, de não sei o quê. Hoje, às vezes, tem até muita crítica em relação a isso, porque fala que é controle excessivo com os filhos. Como que você analisa? São os valores importantes. Vacira, isso aí acontecia antes da criança, até os 9, 10 anos, 8, a influência dela era só familiar. Dos tios, chegavam ali. Hoje, as influências externas são muito grandes. A começar de 3, 4 anos, uma criança já tem completo domínio do celular, então ela já tem aquela influência fora do lar. E o lar, a família, vai ficando um pouco sem limite como controlar aquilo ali, né? E também a falta, nós estudamos esses 12 princípios por mês, são 12 princípios a matéria, as ferramentas do amor exigente, um a cada mês. E o primeiro é para a família, para mim, o segundo para a família, a terceira semana seria a sociedade e a outra. E esse mês, terceiro princípio é sobre os limites, os necessários limites que precisam ser. O que acontece com esses limites? Nós começamos a dar para nossas crianças tudo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, vamos dando. Aí ele se sente o quê? Poderoso, eu posso. Com isso, essa falta de limite, na doação, às vezes excessiva, de tudo que a gente quer dar para ele, material, e esquecemos do essencial. Isso as famílias, muito material, preocupa-se com tudo, com a marca do tênis, tudo, mas a espiritualidade, o espiritual, plantar valores éticos, morais, a sementinha de Deus no coração da criança, ainda precisamos trabalhar muito isso aí, né? E aí, dando isso aí, a criança vai ficando o quê? Egocêntrica, tudo eu quero, tudo eu posso. E isso é naturalmente, né? Naturalmente. No dia a dia, não tem limite, ela vai indo, né? A onipotência, eu posso, eu quero, eu sou Deus, quero tudo, e o narcisismo. Daí, esses comportamentos horrorosos que a gente vê por aí. Eles são todos poderosos. O limite é importante. Você vai fazer um bolo, pega o melhor material, melhor qualidade de tudo, vai fazer o bolo. Aí você bate o bolo direitinho, bonito, e coloca numa tampa rasa. O que vai acontecer? Ele vai cair. Por que existe aquele lado da tampa, ao lado ali, redonda, quadrada, de bichinho, o que for, aquela borda? Tem uma proteção ali, né? É o limite do bolo. O bolo vai crescer para cima, dentro daquele limite que eu coloquei. Então, com as nossas crianças, precisamos de muito trabalhar esse limite com eles. Essa é uma metáfora que se aplica, então, na educação. Na educação. Se não tiver o limite, ele vai ser um solto, aquele animal solto ali. Por que lá no Jockey Club, os cavalos de raça, chega lá às 5 horas da manhã, o frio que tiver, eles estão treinando os cavalos. Treina, treinando os cavalos. Quando são bem treinados para serem campeões. Quando eles estão bem treinados, aí vem o conforto, né? A comidinha, tudo que ele precisa ali. Mas eles estão treinados para serem campeões. E nós treinamos nossos filhos para serem campeões? Aparentemente sim, é o que nós desejamos. Todos os pais querem treinar os filhos para ser campeões. E materialmente nós damos tudo para eles. A melhor roupa, dentista, médico, hoje não falta, de uma forma ou de outra eles têm, né? Mas o que é realmente um ser humano digno, que nós olhamos, a qualidade de vida, ser humano, né? Com a divindade dentro de si, honesto, digno, todos aqueles valores que existiam antigamente, lá da Bíblia dos 10 mandamentos, os valores éticos morais não mudam nunca.
situação. Até quando a hoje, pessoa isso já aí. está acometida pelo vício, pelo alcoolismo, pelas drogas ilícitas, vocês têm esse trabalho também? Como que é feito? Primeiro, a família que tem que ser orientada, porque quando acontece isso, a família não sabe o que fazer. Ela fica perdida. Tá certo, não tá, é normal, é adolescência, vai passar, isso é tranquilamente. Ela às vezes não está bem desperta para o problema, a situação. E como começa devagarzinho naqueles comportamentos inadequados, uma mentira, uma manipulação, um desrespeito aqui, outro ali, vai deixando passar. E quando vê o problema está muito alterado. Espera que ele se resolva por si só. Isso, e ela às vezes tenta evita resolver. Enfrentamentos Tenta também. resolver, mas preciso ser sensível e estar informada. Se eu não sei, como que eu vou fazer? Como eu vou cuidar de uma situação que eu nunca tive? Né? Aí é a família que faz o encaminhamento? A ou família, a pessoa vai sim. sozinha? Não, aí também? a família que nos procura, ela é orientada e vê o melhor tratamento para aquela criança, para aquele adolescente. Se realmente o grupo funciona, se realmente precisa de uma internação. Né? E pode ser adulto também? Adulto, não temos idade. O marido, a não, mulher, não. Marido, né? jovens, mães, tudo. Todas as pessoas são vulneráveis à dependência química, né? Claro que a gente foca mais nas nossas crianças, porque elas hoje estão muito cedo já introduzindo em álcool, drogas, e muito cedo não perdendo a autoridade dos pais. Cacilda, é uma verdade que a mulher com a síndrome do ninho vazio, ela tende a beber mesmo, a entrar para o alcoolismo também sem perceber? Qualquer vida vazia. Geralmente os aposentados estão entrando porque tem o conforto, tem a facilidade ali. Então é o número de pessoas assim, de maior idade que sempre trabalharam a vida toda, aposentaram e começam a entrar no álcool, é bem grande também. Então, daí a necessidade de não parar a vida, sempre ter um movimento, alguma coisa, uma doação, encher, ficar pleno de si, pleno de Deus, com alguma coisa boa dentro dela. Porque a vida vazia, né, é a falta de Deus. Todos temos dificuldades todos enfrentam, mas não precisa ser resolvidas assim. Se tiver uma espiritualidade, e principalmente a coisa que eu acho mais importante para prevenir, a prevenção é plantar a semente de Deus no coraçãozinho das crianças. Isso com as atitudes, não necessariamente indo à igreja, Não. ou levando à igreja, ou tendo uma religião específica, mas nos atos. Qualquer religião é bem-vinda. Amor e gente tem uma espiritualidade sem vínculo religioso, sem dogma nenhum. Espiritualidade é o canal Eu, Deus. O que é espiritualidade? Ser melhor. Padre Haroldo fala, ser melhor, né? Aí que a gente vai cultivando a espiritualidade. Espiritualidade, você vai passar. Como é que você passa uma coisa que você não tem? Criancinha pequena começa a perguntar, quem pintou a borboleta? Foi Deus. Aí é hora de você falar de Deus, né? Das grandezas de Deus, os benefícios de Deus, as bênçãos de Deus naquela criança. E vai incutindo Deus. Esse Deus está muito esquecido hoje nas famílias. Tem 12 princípios que você já se referiu a eles aí, de orientação aos pais. Nós temos aqui, você está trabalhando o terceiro princípio, né? Neste ano. Esse é o terceiro princípio, é o princípio de proteção, que vai proteger o limite. A gente pensa que não, mas o limite bem feito na hora certa, ele vai proteger aquela criança. Tem que ter muita sabedoria, né? Para saber, na hora certa, Sim. E começa de pequenas na coisas. intensidade certa. Isso, de pequenas coisas, ele acostuma a ter disciplina. Esses princípios são riquíssimos, são maravilhosos. Eles funcionam realmente e é uma coisa assim, prática, não tem novidade. Olha, o primeiro princípio são as raízes culturais, o segundo, os pais também são gente. O terceiro princípio, né? Os recursos são limitados. Isso. O quarto princípio vem, pais e filhos não são iguais. Depois tem o princípio da culpa, tem o princípio do comportamento, o sétimo princípio é tomada de atitude,
o 8º é a crise, o 9º princípio são os grupos de apoio, mas você disse também que dentro de cada princípio ele é desmembrado em algumas ações específicas, em mini princípios. Semanalmente. Vamos fazer vamos falar aí no terceiro que nós estamos, né? Aí tem esse primo, computador. Terceiro que nós estamos. Primeira semana, nós temos uma palestra nas reuniões de 20 minutos antes e depois que divide em grupo, conversando, dando metas, assim. Quem dá palestra? São voluntários? São os voluntários do Amor Exigente. De que área? São voluntários, não tem área específica. Qualquer profissão, qualquer coisa, basta ele querer, né? Então, a primeira semana nós vamos falar dos meus recursos. Quais os recursos que eu tenho para a minha vida? Material, espiritual, emocional, né? Dos nossos. Pai nenhum tem recurso emocional para ficar a noite inteira esperando o filho, para tirar do bolso de bolsa e sempre na conta vermelha porque vai para o filho. São recursos limitados, né? Quais os meus... Aí nós vamos analisar como é que eu estou nos meus recursos. Estou usando bem? Administrando os meus recursos? Aí é interessante que a gente comece a aprender a administrar desde os recursos do bolso, o financeiro, né? Porque às vezes a gente desequilibra isso aí. Então, é um alerta para nós. Então, administrando os meus recursos interiores. Fazendo até uma autonegociação. Porque se eu não controlo, se eu não cuido do meu emocional, vai vir a doença, é normal, daí um pouquinho da doença, gastrite, isso, aquilo, depressão. Por quê? Eu não administrei os meus recursos emocionais. Lembrando que todos os recursos são limitados, mas os recursos divinos, do manancial divino, são imensos. Podemos usar a vontade que Deus está aí. A segunda semana, nós vamos fazer uma análise, uma palestrinha, 20 minutos, falando da família. Quais os recursos da família, como é que ela está, quais os direitos dos pais, os direitos os deveres dos filhos, direitos dos pais, os deveres dos pais, os direitos dos filhos, que todos nós temos direitos, temos deveres, né? Se eu tenho o dever de dar uma boa escola, boa alimentação para o meu filho, ele tem também o dever de estudar bem, de alimentar bem, né? Então, de aproveitar essa oportunidade e dar uma boa resposta. Aí nós vamos falando da família, segunda semana. Você fala, pode concluir, pode falar, porque pode falar. Eu quero perguntar sobre esse princípio aqui. Pais e filhos não são iguais. Existe uma tendência da igualdade até dentro da família. Esse é gostoso, viu? Pais e filhos não são iguais. Começar já na idade, já não existe igual. Não tem jeito, né? A idade, a própria idade física já não existe. Mas se acontece o seguinte, o pai, o que é? Ele é mantenedor, ele é educador, né? Aqueles direitos dele. E o filho, ele é provido, ele é educado, né? E quando você chega numa casa, às vezes você não sabe quem é pai, quem é filho. O filho chega, eu quero isso, eu quero aquilo, não sei nada. Chega às vezes num restaurante, os pais já perguntam, onde você quer sentar? Que pizza que você quer? Quando o direito seria os pais escolher, fazer sua escolha. O filho tem direito de escolhas. Não estou falando, ele tem poder e nós temos que ensiná-lo a fazer boas escolhas. Isso é importante. Mas aí os pais vão perdendo autoridade. No manda-manda, ele chegando, manipulação, é uma gracinha, meu filho. Como? Né? Que eu vou educar essa criança. Às vezes dói, educar dói. Amar é tirar do outro o melhor que ele tem. É fazer pelo outro que precisa ser feito, doa ou não. Mas tem que ser feito aquilo, né? Isso também é um risco, não é? O quê? Das pessoas estarem vulneráveis. E hoje a gente vê os filhos assim um pouco rebeldes. Rebeldes. Eu vou sair de casa, eu vou não sei o quê. Sim. De enfrentar mesmo. De enfrentar. Ele enfrenta, ele manda nele a onipotência. Eu vou onde eu quero, você não me manda. Aí que vem o outro princípio da culpa, que vocês trabalham nessa ordem. O pai que sente culpado? Geralmente os pais sentem culpa. Eu trabalhei demais, eu não fiquei em casa, eu não dei atenção. Eles começam a se cobrir de culpas. Quando na realidade eles não têm culpa. São erros de amor, que a gente diz. Erra por amor, não sabe como lidar daquela situação. Porque ele vem desde pequenininho, já com um comportamento assim. Então, desde pequenininho é necessário já ter uma disciplina, um controle no seu comportamento, né?
uma observância no seu comportamento. Essa palavra é importante, né, Cacilda? Qual? Observância. Você observar mais o que está ali. Conversar, ter diálogo com eles. Esse dia a dia que exige tanto de todo mundo, você não observa bem como que está ali, seu e companheiro, ouvir. sua companheira. Às vezes a gente nem sabe o que o filho gosta, o que o marido gosta, né? Porque o tempo não dá. O tempo que tiver junto é lá na televisão, em outros programas, para lá. Mas o eu com o outro, sentimento. o outro comigo, para ouvir, escutar, né? O que está doendo? Aonde está, às vezes está numa situação, ninguém é perfeito, ninguém vive mil maravilhas, tentamos ficar. Mas às vezes uma dorzinha, uma bobaginha minha, é importante, eu falo para um amigo, ou o esposo, o filho, ele vai entender aquilo. E a criança precisa do apoio, principalmente dentro de casa. Se não estiver em casa, onde ela vai ter? E uma referência para a criança é o pai e a mãe, né? De um modo geral. O pai, a mãe, os cuidadores, os avós. Antes da família tradicional, pai e mãe pronto. Hoje, seus, vossos, todos esses acontecimentos que acontecem. Então, mas ainda tem a figura do pai, da mãe. E outra coisa, o responsável pela educação é os que estão debaixo do teto. Não interessa se é pai, padrasto, madrasta. As relações homoafetivas, mas ele está isso, ali, né? Afetivas, de ouvir, de apoiar, né? E disciplinar. Porque a gente não vai só apoiando, e esquece da disciplina. Eu apoio, mas peraí, agora precisa ter um limite aqui na disciplina, o seu horário de chegar. Não está legal. Esse trabalho seu estudo não está bom, precisamos melhorar nisso. A sua atitude dentro de casa, da bagunça, né? Porque nós temos direito de morar numa casa limpa, não é um filho que chega e vai bagunçar toda a casa. Vamos coordenar. Numa casa, a cooperação também é muito bonita. Numa casa, todos cooperam. Não é só uma pessoa, a mãe esbaforida de fazer, o pai de trabalhar, a mãe de trabalhar e fazer, e os filhos fazerem o que quer. Não. Nós temos que ter a cooperação. E a cooperação é que faz crescer, que desperta valores íntimos, valores essenciais para a doação, para a solidariedade. Então, a cooperação também é um trabalho muito bonito e precisa começar em criança. Desde pequenininha ela começa a cooperar, guardar seus brinquedos, fazer alguma coisa. E ela gosta, a criança gosta de sentir útil. De ajudar, né? De ajudar. Guardar uma vasilha. A cooperação vem formar dentro da pessoa aquela autonomia, né? A disponibilidade dela ali de servir e a autoestima dela vai em cima. Nós temos aqui, falando sobre mais um princípio que é o exigência e disciplina. E tem isso, talvez até gera crise, né? Que é um outro. Gera crise, gera. É uma casa que está toda bagunçada, o filho chega, joga material para lá, tudo lá. Quando você começa a colocar, a tomada de atitude, olha, meu filho, isso aqui não vai ficar nesse local, essa tomada de atitude automaticamente gera crise. Gera crise e aí nós temos que saber administrar essa crise. Bom, terminamos o programa. Muito rápido. Obrigada por sua presença rápido, aqui. Que bom. Parabéns pelos 6 anos de programa, ele está cada dia melhor. Muito obrigada. Aí, 6 anos, né? Entrevistei a Cacilda Fidelis, que é voluntária do Amor Exigente, que, como eu falei no início, trabalha na orientação de apoio à família e à escola, na mudança de comportamentos, na reestruturação familiar, na iniciativa de resgatar valores éticos, morais e espirituais e também na prevenção e solução para a dependência química. Esse programa também você verá no meu canal YouTube em breve. Muito obrigada por sua companhia e até breve.